Boa tarde, seja bem-vindo para mais um Security Talks aqui no canal do CT Segurança, nosso compromisso de todas as quartas-feiras às 17 horas. Mas antes de começar, vamos ali com as nossas regrinhas de ouro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e também ative as notificações e deixe o seu like, porque nós temos certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Nós sempre pedimos essa gentileza, esses passos, porque isso ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube a compartilhar esse conteúdo para muito mais gente. Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Estamos aqui mais uma vez com o nosso querido amigo Maurício Tiatio. Boa tarde, Maurício, como vai? Boa tarde, galera. Boa tarde, Silvano. Feliz de estar recebendo aqui um convidado ilustre. Já vou arriscar aqui o Ohayou gozaimasu, que é bom dia em japonês, porque ele está com 5 horas da manhã nos atendendo aí no Security Talks. É isso aí. Boa tarde, José Carnaúba. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, guerreiros. É um prazer estar aqui novamente com vocês, revendo o Salvador, mesmo que seja por vídeo, um grande amigo, um grande colega aí de muitos anos, tá? Trabalhamos juntos e agora conseguimos tirar o homem na madrugada aí para estar conosco aqui. Muito prazer. E boa tarde, nosso amigo Salvador da RAM, como vai? Boa tarde a todos, bom dia aqui para mim, no Japão. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês e atender esse pedido, especialmente poder lembrar algumas histórias com Carnaúba. Realmente é um prazer. Quando o pessoal fala das histórias do Carnaúba, eu começo a ficar com um pouco de medo às vezes, mas por enquanto a coisa tem estado sob controle, né? Graças a Deus. Bom, só para falar rapidamente aqui do nosso convidado especial, né? Ele é General Manager de Global Risk Compliance Office da Nissan. Ele vai explicar um pouco melhor para a gente o que quer dizer tudo isso, né? 20 anos de experiência nas áreas de ética, compliance, gestão de riscos, segurança corporativa, prevenção de perda, gestões de crise e investigação. Cara, eu tô quase levando ele para me ajudar no meu casamento. É muita coisa envolvida aqui nesse trabalho. Por favor, Salvador, cara, fala um pouquinho de você pra gente. Eu tenho uma história de carreira muito forte na segurança. Minha base começou na área de security há pouco mais de 20 anos. Passei por empresas de consultoria, depois migrei para o mundo corporativo, experiência em empresa americana, depois empresa brasileira, agora empresa japonesa. E por volta de 2016, 15, eu comecei a fazer uma transição na minha carreira e entendi que tinha uma oportunidade de acumular atividades que poderiam ser mais interessante do ponto de vista de crescimento, de desenvolvimento, e foi aí que eu me aproximei da área de compliance. Compliance no Brasil ainda estava nascendo, né? Era ainda um período Lava Jato ainda começando, lei anticorrupção chegando, ainda bastante preliminar na grande maioria das empresas, a não ser aquelas empresas já estruturadas fora do Brasil, principalmente americanas e europeias. E eu enxerguei uma quantidade de similaridades com a área de security e eu comecei a aproveitar essas oportunidades e integrar algumas delas. E foi aí que eu comecei a passo, acumular essas atividades de compliance junto com security. E hoje meu tempo é totalmente dedicado à parte de riscos e compliance. Falando um pouco do meu momento atual, a Nissan passou por um grande evento de reputação que saiu na imprensa e todo mundo acompanhou e sabe o que aconteceu com o antigo CEO. Isso gerou uma necessidade da empresa se redescobrir em termos de seus princípios éticos, compliance,
E estar aqui na Matriz, participando dessa transformação, para mim tem sido uma experiência extremamente agradável, desafiadora, mas ao mesmo tempo poder ajudar a contribuir nesse momento de criar uma nova identidade, virar a página, assumir os erros do passado, mas ao mesmo tempo olhar para frente e dizer, evitar que isso volte a acontecer, é um dos pilares de um programa de compliance, né? Como é que a gente transforma a cultura ética da empresa, entende o que a empresa tem que fazer para ter sucesso, evitando as pegadinhas do caminho que qualquer empresa pode ter, e mostrando uma linha, uma bússola ética para todos os funcionários. Então, esse é o meu desafio atual. Já aproveitando, e desculpe, Silvana, aqui eu já vou me intrometendo, né? E eu acho que você já respondeu um pouquinho, mas assim, uma curiosidade que eu tenho, eu acho que a maioria das pessoas que estão nos vendo aqui hoje, como é que foi essa mudança para o Japão? Como que está sendo essa sua experiência aí, né? Como é que está sendo isso aí para você? Quando eu entrei na Nissan, um dos pontos que mais me chamou a atenção foi essa possibilidade de ter uma carreira internacional bastante concreta. Eu morava em Porto Alegre, trabalhava na Gerdau, e eu recebi o convite da Nissan e me mudei para o Rio de Janeiro, onde é o escritório da América Latina. E nesse momento, eu tinha uma responsabilidade de Latam, eu cuidava, meu guarda-chuva na Latam incluía compliance, segurança, auditoria, era mais amplo, né, governança e riscos. E à medida que eu fui aprendendo mais na empresa, veio o convite, né? Por todos os vários elementos, eu diria que é uma combinação de estar no lugar certo, com sorte, com preparação, com deixar claro que você quer isso. Então, tudo isso, né, os astros se alinharam e veio o convite. E eu já conhecia o Japão de estar vindo com alguma frequência para cá e ter mais contato, mas nunca é a mesma coisa, né? As primeiras vindas eram reuniões mais formais, era hotel, escritório, hotel, avião, volta para casa. E eu não conhecia a cidade de Yokohama, onde fica o escritório, né? Hoje, né, depois de resolvemos mudar, eu vim para cá com a minha esposa primeiro para a gente conhecer, escolher casa, escola, enfim, bairro, etc. E aí você começa a ter uma noção da realidade. O Japão é um país extremamente interessante para quem gosta de diferenças. A cultura, obviamente o idioma, o estilo de vida, os detalhes mínimos do dia a dia, eles são muito diferentes. Começa ao atravessar a rua e ter que olhar para o lado oposto do que a gente está acostumado, porque aqui a mão é inglesa, até achar o que comprar no supermercado, porque os produtos não são... Eu não sei o que é a maioria das coisas que eu vejo aqui. Mas, ao mesmo tempo, é um país encantador, em termos de beleza natural, em termos de receptividade das pessoas, em termos de vontade de ajudar, de vontade ao saber que você é um estranho, que você não é um local, e como eles fazem questão de ajudar. Tudo funciona, né? Isso assusta tão positivamente que ainda hoje assusta, né? O tempo todo, automações mínimas no dia a dia que fala, pô, tão simples isso, porque ninguém pensou, né? Porque a gente não vê isso em outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, é um ritual corporativo que eu ainda estou aprendendo. Então, tem toda uma dinâmica da cultura japonesa corporativa, aí não é só Nissan, é o mundo corporativo japonês, que eu, dia a dia, vou me surpreendendo, eu vou aprendendo coisas novas, desde a maneira de entregar o seu cartão de visita, a maneira de se cumprimentar, a maneira de sentar numa sala de reunião, a maneira de mexer as mãos, como eu estou fazendo agora, mesmo num Zoom, né, o estilo latino, italiano, sempre fala mais alto. Eu já percebi em reuniões que eu mexi a minha mão que
assustava. As pessoas ficavam olhando a minha mão, seguindo minhas mãos. O que ele está mexendo as mãos? Isso não faz sentido para eles. Então agora eu tenho que me acostumar a manter as mãos paradas nas reuniões aqui, senão eles não escutam o que eu falo e prestam atenção na mão. No meu caso, eu ficaria mudo, viu, Salvador? Porque sem a mão eu não consigo falar. É interessante, né, rapaz? Eu fiquei muito feliz quando eu soube que o Salvador tinha assumido uma posição de compliance na Nissan, mas no início a Latam, né? A abrangência dele era Latam. E pelo próprio know-how e o conhecimento e história que o Salvador tinha, ele falou, olha, estão me oferecendo também para assumir a segurança patrimonial e eu estou fugindo um pouco, porque eu quero me dedicar à compliance. E eu disse até para ele, Salvador, bota alguma pessoa boa, mas, cara, qualquer participação tua em segurança patrimonial, segurança empresarial, com certeza vai ajudar muito a eles, né? E eu lembro que não teve como ele fugir disso, pelo menos aqui no Brasil, e ele acabou assumindo também a parte de segurança patrimonial, tá? E estão fazendo isso, fruto das iniciativas dele, estão fazendo um bom trabalho aqui no Brasil. Que logo em seguida ele foi, então, convidado aí para ir para o Japão. E a pergunta que eu faço... Carnaúba, é aquele bichinho que quando te pica não sai mais do corpo, né? Pois é, cara. Eu olhava algumas coisas quando eu cheguei e falava, não é possível que ninguém faz isso, não é possível que a segurança não está estruturada dessa maneira, não é possível, estamos tendo greve dos caminhoneiros e a gente não tem um plano de crise e ninguém está fazendo nada. Aí eu falava, pô, quem sabe, né? Óbvio, pela minha posição, eu tinha acesso, eu tinha visibilidade, eu tinha como criticar ou questionar ou pedir, e aí eu chegava para o presidente da Nissan no Brasil e falava, pô, quem sabe a gente não faz isso a partir da manhã, põe um grupo de WhatsApp, avisa os funcionários, já começa a dizer o que faz, fica em casa, vai para o escritório, não vai. Pô, boa, você pode me ajudar? Tá bom, vamos lá. E assim, pronto, então segurança é tua. E assim foi. É verdade. Não, e foi bom, porque depois você fez uma bela aquisição lá, e o nosso outro amigo de lá, xará do Maurício, aí também, Edson Maurício, está fazendo um belo trabalho lá e está tendo muito trabalho, né? Porque, de fato, ele pegou todo o know-how que tinha e vivência que tinha em outras plantas, como, por exemplo, a própria Gerdau, e aí ele começou a fazer um belo trabalho, teve muito trabalho, está tendo ainda, para deixar as coisas da maneira Salvador, do jeito Salvador, que ele aprendeu bastante, o Maurício, com o trabalho aí, junto com o Salvador. Mas eu te pergunto, Salvador, você foi para o Japão, foi convidado, assumiu uma posição global, então, assim, como é que o brasileiro, entendeu, é visto numa posição global, numa empresa multinacional japonesa? E como você tem lidado com essas diferenças culturais aí, tanto do ponto de vista profissional, como também do ponto de vista pessoal? Fala um pouco para nós aí. É interessante, porque a Nissan, como todas as multinacionais japonesas, ela tem um núcleo duro japonês bastante forte e que eles entendem que, por ser uma empresa japonesa, o DNA tem que ser e é mantido como a força motriz da cultura empresarial. Mas, diferente das outras empresas japonesas, a Nissan tem a maior proporção de expatriados, de estrangeiros nas posições de liderança. E é interessante também que, obviamente, historicamente, essas posições foram sempre ocupadas por pessoas dos grandes mercados, Europa e América do Norte, mais recentemente também por chineses. Europa também por conta da aliança, né, da Nissan com a Renault, isso faz com que tenha uma troca de executivos e posições chaves o tempo todo entre franceses e japoneses, né, entre Paris e Tóquio o tempo todo. Mas nos últimos anos
é interessante como a quantidade de latinos vem ganhando espaço em posições de liderança em várias áreas, em vários departamentos e em vários países, né? Então, você tem brasileiros, argentinos, mexicanos assumindo a presidência de operações em vários países, assumindo funções globais. Então, eu digo assim, aqui no Japão, nós temos uma comunidade de latinos da Nissan expatriados, quase, acho que 10, 12 pessoas que estão em diferentes funções e que a gente acaba tendo, em paralelo, uma vida social, um ajudando o outro, as esposas ajudando umas às outras, que faz com que a experiência fique ainda melhor. Mas é interessante como tem uma receptividade, uma abertura para o latino. Eu não vou falar só do brasileiro, mas do latino em geral. Mesmo a América Latina representando uma fatia muito pequena do mercado Nissan, representando historicamente, né, é um dos mercados mais jovens da empresa, ou seja, menos maduros, ainda assim, a América Latina é vista como um celeiro de talentos e que estão sendo muito rapidamente usados em várias posições. E aí eu converso com alguns japoneses aqui, né, mais próximos do meu dia a dia, e interessante os comentários que eu ouço, né? Primeiro, a nossa capacidade de flexibilidade, que é muito forte, é muito vista como um aspecto positivo, em alguns momentos, porque ao mesmo tempo que eles acham que você resolver as coisas na hora, em alguns casos, não é bem visto, significa que você não planejou, que você não fez seu dever de casa antes, mas essa capacidade de reagir às mudanças externas rapidamente, essa adaptação é vista muito, muito positivamente. O japonês tem historicamente, né, uma estrutura de entender o que aconteceu, estudar, testar e só depois mudar. Mas quando muda, muda e muda rápido. Mas antes de mudar, ele tem que passar por todas essas etapas de aprendizado para não errar. Ele vai analisar 10, 15 cenários diferentes, vai ver o que funciona melhor, e aí aquele que eles decidirem depois de muita negociação, muita discussão, todo mundo rema para o mesmo lado. E aí todo mundo muda. Essa capacidade de arriscar e falar, não, eu não tenho certeza se vai dar certo, eu não testei, mas tem uma combinação de experiência, de pressentimento, de aprender com situações similares que você já viveu no passado e tentar com que elas deem certo, corrigindo o rumo durante o percurso. Eles enxergam isso como algo que o latino tem muito forte e outras culturas não têm. E a outra coisa que é visto muito forte é a criatividade, né? Acho que por toda a nossa necessidade de se adaptar, de criar em situações adversas, faz com que a gente tenha, para eles, na visão deles, em geral, uma cultura de muita criatividade, de inovação, de trazer ideias diferentes, de complementar um ao outro, que talvez na cultura japonesa isso não é tão forte. A minha experiência pessoal no Japão me diz o seguinte: a inovação japonesa, que é muito forte, a gente vê em tecnologias principalmente, ela não é fruto de uma mente brilhante. Não é uma pessoa, não é o Steve Jobs que nasceu e criou algo do zero sozinho. Não é. Ela é fruto de um processo estruturado. Então, é todo mundo ao mesmo tempo criando pequenos pedacinhos de um grande quebra-cabeça e no final vem a inovação coletiva. E eles prezam muito por isso, mas ao mesmo tempo, quando vem alguém de fora e traz um elemento rápido que eles não tinham pensado ou que não tinham testado e mostra que aquilo pode dar certo e incorporam aquilo, óbvio que isso é interessante. Nossa, que bom, cara. Que bom. Desculpa, Maurício. Não, lógico. Assim, ó, eu fiquei muito feliz porque eu confesso para você que me preocupou um pouco, né? Quando você até tocou no assunto que a imagem da Nissan ficou um pouco em evidência em função
do antigo CEO, e eu achei que isso pudesse mexer um pouco com a imagem do brasileiro comandando ou numa posição bem alta. Todavia, cara, mostrou, o japonês mostrou que ele pratica o que ele faz, o que ele acredita, tá? Isso não é só colocado no papel. E, de fato, isso se mostrou quando, de repente, por uma posição global de compliance, se contrata um brasileiro. Então, assim, ele não maculou a imagem da nacionalidade que pertencia ao CEO, independente de ele ser brasileiro, se ele fosse francês, se ele fosse alemão, não importou isso para a empresa japonesa, no caso da Nissan. E, bom, fiquei muito feliz com isso. Mas dentro ainda daquelas perguntas, eu sei que você queria saber como é que você lida com essas diferenças. Você falou um pouquinho, mas fala um pouco mais dessas diferenças culturais, profissionais e também até pessoais, porque eu achei interessante. Você me falou dos gestos da mão, de posicionamento para sentar. Em uma outra ocasião, você comentou conosco também sobre até o local em que você senta no momento de uma reunião. Fala um pouco para a gente dessas culturas aí, cara. As reuniões no Japão são momentos muito formais, né? É parte de um processo, igual a gente diz que no Brasil, pô, você não resolve nada se não tomar um café junto, você não resolve nada se você não circular pelos corredores. Aqui, você não resolve nada se não fizer essas reuniões formais, né? Então, a reunião formal é um ritual. Começa a maneira como você entra na sala, como você cumprimenta as pessoas. Quando tem, né, uma relação com fornecedores, parceiros externos, tem todo um ritual de entregar cartão um a um. Então, eu fico parado na minha posição, um a um dos fornecedores, em ordem de hierarquia. Eles vêm, entregam cartão, se apresentam com as duas mãos, se curva, vem o próximo, então tem que receber um a um, entregar, tem esse formalismo. O posicionamento na mesa, e aí é um pouco, se a gente pega, né, na área de segurança, isso não é nenhuma surpresa, mas tem um pouco de histórico de segurança pessoal, né? Os hierarquicamente superiores ficam longe da porta, né? Os hierarquicamente inferiores ficam mais perto da porta. Isso vem de histórias milenares, de samurai, de guerras, etc. Então, não é novidade para a gente isso. Aqui isso se pratica, ficou enraizado como um aspecto cultural até hoje. E em algumas reuniões, como, né, você mencionou, realmente a gente tem um mapa de assentos. Então, eu recebo antes da reunião um mapa de assentos, que é uma minha localização, a cadeira que eu tenho que sentar naquela reunião, de acordo com o meu cargo, a minha hierarquia, a minha importância naquela reunião. Porque as reuniões aqui, geralmente, você tem algumas salas de reunião, não todas, óbvio, mas assim, mais importantes, elas são naquele formato de anéis. Então, o círculo central ficam as pessoas que vão, de fato, discutir e tomar decisões, e os círculos externos ficam as pessoas que vão assessorar, apoiar ou simplesmente escutar o que está sendo discutido, né, pelos que estão ali no círculo central. Então, dependendo da reunião, eu posso ser uma pessoa meramente de ouvinte, de assessoria, e estar sentado atrás e ouvindo. Em algumas reuniões isso acontece. E aí, no início, me dava aquela vontade de, pô, eu tenho uma opinião, eu quero falar, né? Não vim aqui só para escutar. Mas aí você começa a entender que tem os momentos e a forma certa de você se expor. Porque também, se você não respeitar essa estrutura, esse ritual, é capaz de você também não ser bem visto, né? E toda a sua boa ideia, a opinião que você tinha, não ser considerada por um mero formalismo. O Japão é um país muito cerimonialista, né? Mas é legal quando você passa a conhecer, você deve estar passando por isso já desde o começo, que a cerimônia ela tem uma utilidade, né? Por exemplo, quando você vai treinar uma arte marcial, você aprende logo no começo que você vai de chinelinho até lá no tatame, né? Deixa o chinelinho encostado lá de fora do tatame, mas o chinelo virado no sentido de que você vai sair do tatame já, né? Você deixa ele ao contrário da forma de entrar. E aí no começo você fala assim, é só uma formalização. Não, é porque eles pensam que se houver algum combate necessário, você tem que sair correndo do dojo para ir combater,
o chinelo, o seu calçado já está na posição correta para você já sair correndo, né? Você não perder tempo com isso. Por isso a organização também e tudo mais. Então, quanto mais você deve estar conhecendo essa cultura, mais você deve estar entendendo, né? Esse processo também, né? Exatamente isso, Ivano, porque, como eu falei, os processos no Japão são muito, muito definidos. E eles são definidos com base em anos de aprendizado. Então, tudo que eles fazem tem motivo e foi estudado que aquele é a melhor maneira de fazer. E aí, você pode explorar em qualquer assunto. Pode ser esporte, pode ser alimentação, pode ser a maneira como eles preparam os restaurantes japoneses, né, o estilo japonês, muitas vezes é aquele que você senta no balcão olhando para o cozinheiro. Então, ver a disposição, o layout da cozinha é uma aula de estrutura, de processos, de eficiência, que você fica... A cada refeição que você faz é um aprendizado. Na segurança, a mesma coisa. O que a gente tem aqui de estrutura de prevenção e reação a terremotos, tsunamis, tufões, etc., é anos de aprendizado que eles vão testando, vão vendo o que deu errado. Tivemos esse desastre em Fukushima, onda de 5 metros, então agora a gente tem que ter muros de 6 metros, porque a onda é de 5 metros. Então, e assim eles vão aprendendo com as falhas e implementando processos melhores. É incrível realmente, como você falou. São pequenos exemplos que você vê como eles rapidamente se apropriam no dia a dia. Um exemplo interessante, pegando o que a gente tem vivido, né, com a pandemia, logo no início, que ainda estava se descobrindo, né, as formas de contágio, né, a velocidade e como o coronavírus se comportava, uma das definições que eu lembro que num domingo à noite foi falado numa coletiva de imprensa na televisão, acho que foi até o primeiro-ministro que comentou na época, né, falando, a gente está adotando medidas, blá, 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 e um detalhe que ele mencionou foi que aquelas secadoras de mão dos banheiros, né, aqueles sistemas de ventilação para secar as mãos, poderia ser um potencial meio de contágio. No dia seguinte, isso foi no domingo à noite, no dia seguinte de manhã eu chego no escritório, todas essas máquinas estavam já desligadas. E aí, shopping, todo mundo... No dia seguinte, todos os lugares desligaram aquela máquina. E não é porque foi uma lei, não é porque tinha um risco de ser multado, porque chegou fiscalização, nada disso, porque ouviram e rapidamente se adaptaram. Salvador, agora eu vou puxar um pouco o assunto que acho que o pessoal também está querendo saber, dessa questão de um programa efetivo de segurança global, né? Dentro dessa linha, primeiro, como você montar um programa efetivo de segurança global, e além disso, isso é uma curiosidade, acho minha, mas acho que de todos que estão aí, essa questão de inovação. Efetivamente, a gente está muito distante, por exemplo, do país como o Japão, que você já está falando aqui para a gente, que tem o DNA inovação coletivo. Como é que você está vendo essa questão de inovação em frente, por exemplo, à América Latina? A gente está muito distante, enfim. Queria uma opinião sua, por favor. Sobre inovação, eu diria que não tá. Primeiro porque a gente é conhecido como early adopters, né? O brasileiro gosta de testar novas tecnologias muito rápidas, e eu acho que isso tem diminuído a janela entre o Brasil e o resto do mundo. O que você tem aqui são aquelas disrupções, né? Em vários acho que dois aspectos. Primeiro é a acessibilidade. Então aqui você tem o acesso muito mais fácil e simples a tecnologias que no Brasil ainda são muito caras. Então mesmo os sistemas de segurança caseiros aqui já tem equipamentos com muito mais qualidade, ou que no Brasil ainda são limitados a grandes corporações pelo preço. Então, você consegue ir nessas lojas de faça você mesmo, né, estilo Leroy Merlin ou qualquer outra, e ter lá kits bem mais robustos, com analítico, com tudo isso já disponível para faça você mesmo. E o japonês gosta de fazer em casa, assim, ele tem
também um dos hobbies é ler manual, que o brasileiro não gosta, então ele vai ler manual, ele vai aprender, ele vai seguir a regra, ele vai fazer, por mais complexo que seja, né, o desafio, ele vai seguir a regra e vai fazer. Então, tem esse lado da acessibilidade. Então, você tem muita tecnologia em uso, às vezes até demais, assim, em lugares que não precisava, mas tem, né? Então, sei lá, as obras aqui, né? Seja uma pequena residência até mega construções, você vê os painéis de biombo com LED. Então, todas aquelas informações que a gente tem no Brasil com dia sem acidente, né, alvará da obra, tudo em LED. Pô, mas isso aqui é um ambiente tão inóspito, isso aqui isso é provisório, gastar dinheiro com isso, né, a chance de um caminhão manobrar, dar com a pá nisso, quebrar é grande. Põe uma plaquinha, não, que é tudo em LED, porque é barato, é acessível, é funcional. O outro lado da moeda são as disrupções. Realmente você vê, né, tem o lado mais midiático disso, né? Que vira e mexe a bicicleta a moto que não vira, o carro que voa, o robô que faz não sei o quê. O Japão tem esse lado, né, de disrupção. Algumas coisas a gente começa a ver no dia a dia na rua, então agora assim, robôs no aeroporto todos os lados, no shopping center, robô segurança, que também não é novidade, não é que não tem. No Brasil, acho que algumas empresas já testam, já tem isso. Né? É verdade. Mas aqui é meio que já mais normal você enxergar isso. E tem realmente aquelas prototipagens que talvez vão ser realidade daqui 10, 15 anos, ou até menos, mas que o Japão sempre eu vejo um pouquinho à frente, né? Mesmo a tecnologia dos veículos, né? Agora puxando a sardinha para o meu lado, né? Automotivo, os carros em produção, né? Os carros em produção massiva aqui no Japão estão muito à frente em termos de tecnologia embarcada do que os carros que a gente tem disponíveis no Brasil e na América Latina em geral, muito à frente, né? Então, essa história de carros autônomos, de capacidade tecnológica, né? Isso já é realidade aqui. Então, eu tenho, por exemplo, aqui eu não sei mexer em tudo porque muita coisa está só em japonês, mas tenho aqui a facilidade de eu chegar num estacionamento de aeroporto, de shopping, e o meu computador de bordo do carro me dizer onde é melhor eu ir, porque tem vagas disponíveis no estacionamento, que ele já conversou com o sistema do estacionamento e sabe onde estão as vagas livres e eu não preciso ficar procurando. Questão de estacionamento, né, de colisão, emergência. Às vezes eu estou dirigindo e meu carro dispara um alerta porque eu estou entrando numa rua que é proibido entrar e ele leu a placa e me avisou que eu não poderia estar entrando naquela rua que é contramão. Então, isso já é mais disponível, né? E aí a gente pode explorar qualquer área que aqui vai estar à frente. Entendi. Carol, você. Que legal, cara. Não, eu estou achando interessante. Agora, só lembrando assim que o Salvador ele é o gestor global de compliance. E aí você não lida só com diferenças culturais locais. Você hoje tem que enxergar o todo, né? Levar um pouco da cultura japonesa, mas você tem que imaginar que existem diversas legislações, diversas culturas e que você tem que lidar com tudo isso. Como é que você consegue se organizar e como é que você lida com todas essas diferenças culturais globais? Ótimo ponto, Carnalba. Eu diria assim, meu aprendizado começou lá atrás, quando eu estava na Procter & Gamble. Eu comecei como gerente de security regional para Brasil, Argentina, Chile e Paraguai, mas eu fazia parte de uma estrutura global. Então, ali eu aprendi quais eram os desafios de adaptar regras de uma empresa, de uma matriz norte-americana, e trazer ela para a realidade de outros países. E eu lembro que eu sofria, porque eu dizia assim, mas eu tenho esse problema aqui, precisamos mudar a regra, porque para mim isso não funciona.
Ele olhava para mim e falava, ok, esse é o problema, mas quando eu olho o mundo todo, isso não é um problema para a empresa, então não vou mudar a regra por sua causa, então se vira. Então, aí eu comecei a aprender como é que você lida com essas diferenças de prioridades. No final, são decisões que a empresa vai ter que tomar com base na prioridade. E eu lembro também, ainda nessa época na Procter & Gamble, foi quando a Procter adquiriu a Gillette. E por mais que a Procter, globalmente, muito maior que a Gillette em termos de tamanho, número de pessoas, faturamento, etc., no Brasil, a Gillette era muito superior. Acho que ainda, não sei se é, eu não tenho mais dados da empresa, mas em termos de história, né, a Gillette tinha mais de 60 anos de Brasil, o nome Gillette era sinônimo de lâmina, é sinônimo de lâmina de barbear. A Procter, eu lembro que eu ligava para as pessoas falavam, oi, da onde você é? Ah, você trabalha na Pampers, você trabalha no Pantene. Procter & Gamble não era conhecido no Brasil. Empresa muito menor em termos de tamanho, de produção, etc. E aí, quando você traz e diz, agora vocês têm que aprender a cultura de uma empresa nova como adquiridos, né, por uma... só que aqui vocês são muito maiores, muito mais experientes, com muito mais força, com um nome muito mais presente. Foi um desafio interessante. E em security também, né? A gente adotou o programa de security global, ele foi adaptado para uma necessidade de um risco novo que não tinha, né? Uma realidade de produtos, uma linha de produtos que a Procter não tinha, né? Integrando Gillette, pilhas Duracell, todo um mercado de risco, né? De não só geografias que a Procter não tinha atuação expressiva, como também modelos de negócio que não era a realidade. Então, eu lembro quando eu comecei a cuidar da Gillette, todo o modelo de gerenciamento de risco de carga mudou completamente. Era uma planta em Manaus, isolada, um caminhão na época, a Gillette Mach 3, que era o lançamento, custava não sei quantos milhões de dólares embarcados, enquanto um caminhão de fralda não tem dinheiro nenhum ali dentro, né? Primeiro é o volume e o valor agregado do produto muito baixo. Então muda muito a nossa mentalidade de poder entender, interagir e começar a aprender. E aí também eu tive experiências multigeográficas, né? Então tinha projetos, por exemplo, que eu trabalhava junto com o meu par na China, porque era uma linha de produção nova que estava sendo desenvolvida em parceria China e Brasil. Eu tinha um projeto de crises Latinoamérica, que eu ia para a Venezuela para apoiar no plano de contingência da Venezuela. Na época, o escritório regional era em Caracas. Já não é mais, mas todo mundo sabe por quê. Mas, então, essa visibilidade eu levei para a Gerdau. E na Gerdau, eu acho que eu fui muito feliz de ter tido a oportunidade de receber a carta branca de criar, e você sabe bem disso, porque a gente fez isso juntos, um programa global do zero. Né? A Gerdau tinha um programa Brasil muito forte, muito estruturado, e a empresa se internacionalizou numa velocidade gigantesca. Eu lembro quando eu cheguei, você já estava lá, cada mês comprava uma empresa nova num país novo, era mensal, e aí poder levar esse programa global para vários outros países foi o desafio que a gente teve. Então, estruturar a regra, aquilo que é o fundamento de um programa de security, levar para outros países, mas chegar nesse país e entender que ele não vai funcionar 100% se você não adaptar, se você não integrar ele a uma realidade cultural, se você não tiver essa capacidade de traduzir ele para aquilo que aquele país precisa, não vai funcionar. E eu tenho vários exemplos assim de desafios que a gente viveu enquanto essa adaptação não acontecia. Desde resistência das pessoas, de falar, não, eu não vou aceitar isso, porque aqui não é Brasil, aqui eu não sou brasileiro, eu não sou... Né, o fato da Gerdau ser uma brasileira operando fora do Brasil, né, nos dava essa posição de trazer um modelo brasileiro para países que
inclusive Estados Unidos, Canadá, onde, né, em geral são vistos como os que coordenam as ideias e os programas na América Latina, ou também como na Índia, né, que a gente tinha uma realidade que, enquanto você não entende a dinâmica daquela comunidade, daquela localidade, as diferenças de idioma, saber que, poxa, na mesma planta, na mesma operação, você tem pessoas que falam um idioma e pessoas que falam outro idioma e que eles não se entendem, né? E que se você não adaptar o programa para essas duas idiomas, eles não vão. Não adianta você dar um treinamento numa língua comum, no hindi, só que naquela comunidade tem pessoas que não falam hindi e falam a língua local. Então, são detalhes que fazem a diferença de um programa ser ou não ser eficiente. Então, nessa linha, em termos de equipe, assim, o que você busca de habilidade para montar uma equipe, para gerenciar efetivamente equipes tão diversas em tantas posições? O que você busca de habilidade? Excelente pergunta, Maurício. O Canalba viveu bem esse momento que a gente trouxe pessoas na equipe de diversos históricos, né? E eu lembro que em algumas posições a gente brincava. Eu não preciso que entenda nada de segurança. A gente precisa de alguém que tenha outras habilidades que complementem. Segurança, o Carnaúba já entende bastante, eu já entendo bastante, mas a gente precisa de alguém que entenda de finanças, a gente precisa de alguém que entenda de gestão de projetos, a gente precisa de gente que entenda de comunicação, para montar treinamento, para montar complementar as habilidades técnicas. No final, essas pessoas acabavam se desenvolvendo na habilidade técnica de security também. Mas eu lembro que a gente... Posso arriscar e não ter certeza no que eu vou falar agora, mas, se eu não me engano, nós fomos a primeira empresa brasileira a abrir processo seletivo para estagiário de segurança, trainee de segurança. Né? Isso 2007, 2008. Não lembro se tinha outras empresas que já faziam isso na época. Então, eu lembro o programa de estágio da Gerdau, você tinha um programa massivo, né? Aquelas datas que entrava vários estagiários, e tinha o processo seletivo, ele tinha que escolher qual as áreas que te interessam. Ninguém se interessava por security. Né? Estava lá, mais uma caixinha que ele podia selecionar. E aí, uma das etapas... era uma apresentação dos gestores de security. Eu lembro que eu ia lá e tinha que vender para os candidatos a estágio o que era security. Cara, ó, a gente vai fazer isso, é isso que a gente faz, é a nossa responsabilidade. No final, o RH voltava para mim e dizia, pô, incrível, não tinha nenhum interessado, agora tem 8, 10 interessados em security. Bacana. Porque se interessaram pelo projeto que você vendeu, né? Não porque eles tinham isso como um sonho de carreira. E aí, é desconhecido também, não é, Salvador? Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E aí a gente trouxe pessoas que acho que estão na Gerdau até hoje e começaram como estagiários de security. É interessante, né, Salvador, que a gente cobrava dos nossos gestores regionais de security, a gente cobrava mais a posição dele de gestão. E às vezes você tinha que falar, olha, esquece um pouco a segurança e faça a gestão da sua equipe. Porque eles muitas vezes queriam estar na linha de frente. E eu lembro que o Salvador insistia muito, não, nós temos que fazer a gestão, nós temos que administrar tudo isso daqui. Entendeu? Deixa que o pessoal das pontas comecem a fazer segurança. E foi uma coisa muito interessante. E tem um elemento que para mim sempre foi crítico, que é a capacidade de falar com o negócio. E eu insistia muito isso. A gente tem que sair das portarias. Ou, como alguns falam, sair debaixo da escada. Perfeito, perfeito. A gente tem um nome aqui que é visão 360 graus. E eu insistia muito, né? Eu lembro que a gente começou a descobrir coisas interessantes do dia a dia do negócio a partir do momento que saímos das portarias e começou a cuidar, ajudar o negócio a cuidar. E aí melhora os detalhes mais básicos, né? Melhora a ronda, melhora o posicionamento de câmeras, melhora... Estou falando de coisas básicas que acredito que a grande maioria das empresas já avançaram ou já chegaram nesse patamar de entendimento. Quando você conversa com o negócio, entende a dor dele, entende os problemas, os riscos no final do dia, né? Usando uma palavra técnica, o risco que ele tem, a tua resposta é muito mais eficiente.
E eu lembro que eu conversava com os diretores de plantas, né, e eu dizia assim, se eu tiver que cuidar de todo o perímetro de uma planta industrial da dimensão de uma siderúrgica, você vai investir milhões para levantar paredes e pôr câmeras em perímetros que são absolutamente gigantescos e que o seu nível de eficiência vai ser muito baixo. Mas, se eu souber exatamente onde é que são os pontos chaves dentro da nossa unidade que tem que ser protegidos, porque tem mais valor agregado, tem mais atratividade, tem maior mercado receptor, tem maior interesse de desvio, de fraude, de furto, e proteger esses lugares como ilhas seguras, a gente tem mais chance de ter sucesso e o nosso custo vai ser muito menor. E assim foi feito. Criamos diversos benchmarks na época, graças a essa mudança de mentalidade. Eu lembro muito bem disso, Salvador. Lembro até das perguntas informais que a gente abria qualquer análise de risco em determinadas plantas. A gente chegava no gestor e a pergunta que o Salvador fazia era: o que te tira o sono aqui, cara? E ele começava por aí. E dali vai explorando tudo. De fato, era foco, né? Foco nos riscos, de fato. E a gente teve também falando ainda de equipe, a gente foi adaptando a estrutura com o passar do tempo, né? Como qualquer organização, a cada tempo a estrutura muda. Então, essa capacidade de responder ao negócio também é importante. Então, a gente começou numa realidade, o Brasil era muito importante, é muito importante para uma empresa brasileira, obviamente. Então, gestores regionais segregando as regiões do Brasil, respeitando a diversidade, a divisão estrutural que a empresa tinha. Depois foram criadas clusters, né, na América Latina Norte, América Latina Sul, e todo o tempo a gente foi adaptando e migrando a estrutura de security a essa realidade de negócio. Não adianta eu dizer que eu vou ter que ter um gerente de segurança em São Paulo, um no Rio, um em Minas, se eu tenho um diretor para a região Sudeste. Então, como é que eu vou conversar com esse diretor? Como é que eu vou tomar decisões se eu tenho uma pessoa em São Paulo, uma pessoa no Rio, outra em Minas, 3 pessoas? A chance de começar a ter ruído e de não ser efetivo é muito grande. Então, a estrutura global, quando você olha para o seu mapa, você tem que adaptar. E eu vivo isso hoje também, né? Na minha equipe, hoje eu tenho... são 6 regiões globais, né, fora o Japão. Então, hoje eu tenho uma pessoa sentada nos Estados Unidos, América do Norte, uma pessoa na América Latina, uma pessoa na Europa, uma pessoa no Oriente Médio, uma na China e uma no Sudeste Asiático. Só que isso está acabando, né? A empresa acabou de anunciar, isso já é informação pública, uma reestruturação global. Então, ao invés de 6 regiões, vão virar 4. Então, a estrutura de compliance, né, global, agora estou adaptando e remodelando, né? A gente está estudando internamente como a gente vai casar com essa nova estrutura global de 6 para 4 regiões. Então, essa continuidade e capacidade de adaptação é um dos elementos para ter uma estrutura global funcionando. É interessante, lembrando que você também, eu queria até que você falasse como é que você enxerga essa gestão quando se fala, porque não é só pessoas, equipe próprias, nada. Você hoje lida com parceiros comerciais, com fornecedores, com consultores. Como é que você também coordena essa gestão, ou pelo menos enxerga essa gestão fora também dos colaboradores diretos, né, da Nissan? Esse é um ponto importante, porque, óbvio, hoje todas as empresas cada vez mais vão se focar no seu core business e tentar delegar aquilo que não é o centro do seu negócio. E achar essa distribuição, esse equilíbrio entre o que fazer internamente, o que terceirizar, é realmente interessante. E aí, quando a gente fala em achar parceiros, tem uma segunda discussão que é em que nível de parceria você quer, né? São parcerias globais, são parcerias regionais ou até mesmo locais. Então, o que eu tento fazer é um mix. Eu não acho que existe uma solução única para todos, e não acho que essa solução que eu achei hoje vai me servir o ano que vem e nem vai servir para outras empresas. Acho que ela é única hoje. Então, essa distribuição, eu tenho hoje alguns contratos que eu
faço questão que sejam globais e trago ele num nível de centralização alto, por exemplo, um canal de denúncia. Eu quero ter um canal de denúncia que eu administro todas as denúncias do mundo todo, centralizadamente, numa base de dados única, num canal de comunicação único, para que todos os funcionários em qualquer país do mundo, né, 200 mil pessoas, saibam onde é que ele pode ligar e onde ele pode acessar para fazer uma denúncia. Só que a denúncia chega, tem que ser investigada. Eu terceirizo algumas investigações, só que eu não acredito que um contrato único de investigação vai me resolver, porque eu tenho que ter a dinâmica, a habilidade, a velocidade de responder uma investigação na Índia hoje e no dia seguinte começar uma investigação sei lá, na Rússia. Então, como é que eu distribuo? E aí a gente vai para outros níveis de contrato, por exemplo, investigação, atuando de maneira mais local. Tenho também o compliance com a área de security está surgindo, né, uma série de automações, analíticos, sistemas de gestão cada vez mais robustos. Então, eu também estou buscando como é que eu posso transformar o meu programa de compliance em algo mais automatizado. Assim como a gente fez, né, em security juntos, né, na Gerdau, né, um sistema de gestão de incidentes, um sistema de gestão de riscos, um sistema de gestão de terceiros, tudo isso são sistemas que tendem a padronizar o processo e tendem a trazer fornecedores mais amplos e mais complexos, né? Relações mais complexas. O desafio é estar no Japão. A maioria dos meus contratos globais eu falo com pessoas aqui do Japão, porque fica mais fácil. Alguns contratos eu estou tentando internacionalizar, porque eu acredito que a gente pode ganhar em termos de qualidade, em termos de dinâmica. Eu tenho agora uma campanha global, por exemplo, que vai acontecer nos próximos meses, e eu estou contratando uma empresa brasileira, porque eu já me prestou serviço no passado e agora eu trouxe eles para fazer a campanha global. Então, essa distribuição vai acontecer naturalmente e acreditar que tem que ter um equilíbrio. Salvador, a gente está quase terminando, né? Tá muito gostoso e ia ficar perguntando um monte de coisa aí para você, né? Mas assim, para quem tá começando hoje e está buscando uma oportunidade global aí, quais os passos que ele deve trilhar? O que você recomendaria, assim? Porque você é uma pessoa extremamente experiente aí, que viajou o mundo todo. Eu acho que valeria a pena você passar essa sua experiência para quem está nos vendo aí agora. Eu diria que tem alguns elementos. Primeiro, tem que querer, né? Ou seja, cada um tem que decidir o que quer para a sua vida. E eu sempre digo que querer é mais do que sonhar, é você planejar e executar. Não adianta fazer isso na sua empresa, mas não fazer isso na sua vida pessoal. Então, desde as escolhas que você faz nos teus investimentos pessoais, de em que cursos eu vou fazer, que idiomas eu vou vou querer aprender, como eu vou dedicar meu tempo livre, né? Que tipo de leitura, que tipo de hobbies, tudo isso vai determinar onde você quer chegar depois. Segundo ponto é você explorar as oportunidades que você tem. Óbvio que você tem sempre o curto prazo para resolver, né? Tem hoje, tem o meu trabalho de hoje, você tem as minhas contas para pagar, eu tenho que resolver o hoje, mas sempre com esse olhar de futuro, onde é que eu quero estar daqui a alguns anos. E eu sempre uso essa pergunta nas minhas entrevistas, né, de seleção, né? Como é que você se enxerga daqui a 5 anos? E interessante que muita gente não sabe responder, porque nunca pensou nisso. Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? E é uma pergunta básica, e que você tem que se refazer ela de tempos em tempos, né? Não é que você pensa nela hoje e daqui a 5 anos você vai fazer um cheque para ver se eu queria estar 5 anos atrás, queria estar aqui ou não queria, cheguei ou não cheguei. Não é só isso, tem que refazer essa pergunta constantemente e ajustando o seu caminho. Eu lembro também que a gente, o Canamba vai lembrar bem, a gente teve a chance de expatriar, acho que o primeiro brasileiro para fora do Brasil em security. Até o Márcio, grande amigo,
convidado de vocês recentemente. Deve estar vendo a gente. Um grande abraço para ele. Falou bastante da experiência dele quando ele estava no Peru, mas é que eu lembro, um dos primeiros brasileiros a ser expatriado na área de security. São essas oportunidades que às vezes as pessoas têm que estar abertas a querer. E às vezes me perguntam, para que país você quer ir? E às vezes, óbvio, você tem o sonho, né? Quero morar em tal país ou tal país. Se perguntasse para mim, Japão estava nos teus planos? Não estava. Quando eu... Nem idioma, né? Nem idioma tinha se preparado, né, Salvador? Não, idioma eu já desisti. Eu faço aula de japonês. Se daqui a algum tempo eu conseguir pedir minha comida no McDonald's, eu vou estar feliz. Mas eu lembro quando eu vim para o Japão a primeira vez, eu vim a passeio com a minha esposa, a gente decidimos ir, eu lembro que eu falei isso para ela, vamos, porque nunca mais na vida a gente deve voltar para o Japão. Isso há 5 anos atrás. Hoje nós estamos aqui morando. Então, se preparar para essas oportunidades. Assim como eu falei, eu tive essa minha transição de carreira, na Gerdau, eu chamei o compliance para mim. Não foi à toa. Eu fui atrás, me coloquei à disposição, disse que eu tinha interesse, disse que eu tinha já conhecimento, estudei, eu já tinha certificações em security, busquei certificações em compliance. Então, essa preparação para quando a oportunidade chegar, você está pronto, ela é importante. E algumas pessoas têm medo de dizer. E eu nessa relações novas com gerações diferentes, eu percebo essa diferença grande. As gerações mais anteriores, para não chamar os mais experientes, tinham muito encaixotado, né, as possibilidades de crescimento de carreira. Os mais jovens, eles são muito mais exploradores e muito mais desafiadores. A nós, como gestores, eles são um desafio, Sim. porque eles cobram. Eu lembro, né, voltando para os nossos estagiários, me cobrava, já estou 2 anos aqui nessa posição, eu quero fazer algo diferente, o que você tem para mim? Eu estou pronto, eu quero fazer mais, eu quero que você me dê mais coisa. Então, isso, como gestor, te desafia a fazer mais, mas como profissional, ele está te avisando que ele quer mais. E você tem que ouvir. Então, se você não falar, o teu gestor não vai se preocupar com você porque ele é bonzinho, porque ele acordou e fala, eu acho que eu quero promover esse meu cara que está lá fazendo um bom trabalho. Isso pode acontecer? Pode, mas talvez o tempo disso acontecer é diferente da tua expectativa. Agora, uma última pergunta, rapidinho. Essa é a nossa pergunta surpresa. A minha esposa é judia, eu sei que você é judeu. Como é que a colônia judaica? Tem alguma colônia judaica aí no Japão? Esse é um dos pontos bastante difíceis da expatriação, porque o Japão não tem uma comunidade judaica muito estruturada. Tem poucas pessoas, a maioria são estrangeiros como a gente, que estão aqui, passam tempo, mas você não tem uma estrutura, né, judaica muito forte. Entendi. Silvano, com você aí. Cara, assim, eu tô aqui me deliciando, né, porque a gente viu, né, lá atrás, no Tacada de Mestre, rolou, né, um conjunto de expatriados ali, o Salvador estava junto, né, na noite lá, batendo papo, mas não teve o tempo todo que você teve hoje para poder trazer essas coisas importantes aqui para a gente e que fique, né, de aperitivo para quem tiver interesse aí e tiver vontade de entrar nessa seara, porque realmente é fantástico. E é fantástico ver o brasileiro sendo reconhecido em todos os lados, ou seja, quando a gente quer, a gente faz mesmo, né? Isso que é muito legal. Então, convidar meus amigos aí para dar uma palavra final. Carnaúba, por favor. Tá, só quero dizer, Salvador, que já disse isso inicialmente, mas repito, é um prazer. Eu sempre aprendo mais com você. Tá? O Salvador é uma pessoa que ele tem um poder de percepção fantástico, cara, e de adaptação a ambientes, a pessoas. Eu lembro muito bem disso, cara. O poder de percepção, o ouvido que ele tem não é só muito apurado para idiomas, porque mesmo, eu lembro, eu estava com ele e às vezes eu falo, não entendi o que o cara falou. Ele tem um poder de audição fantástico para apurar as coisas. Como também
ele consegue perceber as necessidades, as grandes necessidades da alta direção. Ele enxerga essas coisas. E por isso, Salvador, quando você foi para o Japão, eu tinha plena certeza que você faria um ótimo trabalho, tá? Porque você tem essa condição de adaptação, de enxergar necessidades e enxergar potenciais em pessoas. Então, meu amigo, meus parabéns. Eu tenho certeza que a Nissan está em ótimas mãos no que se refere a compliance, tá? E eu tenho certeza que você não abandonou security, tá? Tá aí o nosso parceiro aqui no Brasil, que é um grande admirador seu, que deve estar nos assistindo, ou se não, vai assistir posteriormente esse nosso bate-papo. Muito obrigado, meu amigo. E conte comigo sempre que precisar. E eu vou ficar só muito chateado se você vier para o Brasil e a gente não tomar um café junto. Salvador, primeiro agradecer muito pelo seu tempo, pelo seu tempo mesmo, está bem de madrugada, agora são 6 horas da manhã. Agradecer a aula que você deu para a gente. A gente sabe que você é uma pessoa que pensa para frente. Foi quando a gente fez aquele processo da Avantia dentro da Gerdau, foi uma coisa difícil, quebra de paradigma, e a gente teve um sucesso e todo mundo foi feliz. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, continue nessa trilha. A gente gosta de ter pessoas como você no nosso lado, tá? Então, mais uma vez, em nome da Avantia, agradecer e estamos por aí. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite. Carnaúba, grande parceiro de várias lutas, e desbravamos aí países, interiores juntos. Eu queria só, para finalizar do meu lado, dizer que eu fico à disposição de todos que estão nos assistindo, né? Eu sei que às vezes à distância, não conheço ele, mas eu, na medida do possível, respondo, me chama no LinkedIn, depois me manda e-mail, enfim, fico à disposição para ajudar nessa trilha de carreira, nessa discussão, o que eu posso olhar para o meu futuro, enfim, eu sei que muitas pessoas podem estar, às vezes, com essas angústias, com essas dúvidas, e o que eu puder ajudar, eu faço questão de ajudar, assim como já me ajudaram muitas vezes no passado, poder ajudar os outros. Legal. Show de bola. O Maurício, eu pensei assim, acho que eu vou chamar o Salvador para um café, cara, mas eu tenho que fazer ele acordar 3 horas da manhã para participar. O café com segurança, não dá. Ele não aguenta. Vai me xingar aqui, mas legal. Salvador, os portas estão abertos para você também. Seja muito bem-vindo. Obrigado por toda essa generosidade, por todo esse conhecimento que você ajudou a gente a trazer aqui. Obrigado. Meus queridos amigos da Avantia, o José Carnaúba, que também é de casa, Maurício, que manda aqui mais do que eu. E obrigado a você aí, que acompanhou a gente até agora. Não se esqueça que quinta-feira que vem a gente está de volta. E a gente, para não deixar passar batido aqui, tem um QR Code na sua tela nesse momento, né? Você sabe explicar para a gente, Maurício, o QR Code? Não, esse QR Code aí você vai acessar um link onde você vai fazer um teste com o nosso analítico de máscara ao vivo. Ou seja, a gente tem uma solução que a gente aplica no mercado com aproveitamento de legado do analítico de máscara e você pode testar com o seu computador. É muito legal. Está todo mundo convidado. É isso aí. E semana que vem nós temos como convidado José Roberto Rodrigues de Oliveira, coronel da PM, falando sobre segurança pública durante a pandemia, pessoal. Então, fica ligado aí, tá certo? E a gente volta a se falar na próxima semana. Obrigado a todos de novo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, um abraço.